Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para mais uma reflexão em torno da Palavra de Deus e estamos neste trimestre a estudar, como já se aperceberam, as epístolas de Paulo aos Filipenses e também aos Colossenses. E hoje vamos particularmente estudar uma parte do capítulo 2 de Filipenses, uma parte muito interessante, muito importante também para a nossa vida espiritual, não apenas como indivíduos singulares, mas também como comunidade, como igreja. Mais uma vez conto com a colaboração da minha querida mulher e vou-lhe passar a palavra porque ela hoje quer, como nós fazemos de vez em quando, apresentar, portanto, alguns cumprimentos, alguns pedidos que nos fazem de pessoas que deixam alguns comentários. Milu, queres tomar então a palavra, por favor? Muito bem, saúdo cada um de vós que aqui está uma vez mais connosco, pela graça de Deus. Obrigada pelo vosso carinho, pela vossa amizade, pelas vossas orações e também pelas palavras que carinhosamente nos escrevem, e daí nós querermos referir alguns dos nomes e algumas das pessoas que nos contactam. Alguns já são assíduos, já nos acompanham há algum tempo, um ou outro novo que vai chegando pela graça de Deus e ficamos muito contentes com isso. Então saudamos a nossa querida Madeleine Marto, uma vez mais, a Maria Luísa Diogo, a Palmira Mesquita Morressou, que nos escuta de França e que continua a pedir orações pelo seu querido marido. Estamos atentos e carinhosamente oramos por vós, querida irmã, nada de desanimar, coragem no Senhor. Saudamos também a querida Madalena Martinho, a querida irmã Esther Veríssimo, lá de Minas Gerais, no Brasil, que diz que fica muito ansiosa de chegar da igreja para nos ouvir, para ouvir a escola sabatina. Então, querida, seja sempre bem-vinda e que realmente o Senhor continue, através de nós, a trazer bênçãos à sua vida também. A nossa querida irmã Elizabeth Pinto, que também já é assídua. O Geazi Durão, de Chapéu de Palha, que normalmente também, que nos encontrou uma vez e agora é assíduo e que continuou connosco. Obrigada, irmão, por estar aí. Ana Paula Ribeiro, um beijinho. Antonieta Nascimento, Silvana Pinto, Teresa Cartas, a Raquel Reis também, a Maria Teresa Guerreiro, nomes que nós conhecemos e que privamos, Paulo Ferreira, Aureci Gomes, Isabel Cordeiro, que tu semana passada fizeste referência à tua irmã, um beijinho, Isabel. E também essa querida que junto contigo está aí, que vai ouvindo também as lições, um beijinho para vós. A Ana Dantas, obrigada, querida, teve uma mensagem muito carinhosa que dizer que sente amor por nós, desde lá de Brasília, onde está, portanto lá no Brasil, mesmo separados pelo oceano, sentimos carinho uns pelos outros e mesmo que não nos conheçamos pessoalmente, mas é o amor de Deus que nos une. Então um beijinho, irmã Ana, para si. A Vera Simões, também do Brasil, o irmão Carlitos, o querido irmão Carlos Assunção, também um abraço a este querido irmão, o António Pereira, a Carla Gonçalves, um beijinho, querida, Carlos Santos, o nosso querido irmão de Coimbra, também sempre muito carinhoso. Deus continue a fortalecê-lo nessa caminhada espiritual, irmão, um beijinho também à querida esposa, a Márcia Bonino, a Lourdes Santos, que continua a pedir orações pela sua saúde. Não desanime, irmã Lourdes, está bem? Continua a agarrar-se ao Senhor e nós sabemos que basta a cada dia o seu próprio mal e, portanto, cada dia com Deus, um dia de cada vez. Oramos por si, sim. A Marli Rolim, o Erlo Mask, o Paulo Pereira, que também pede orações por si. Força, meu irmão, seja qual for o desafio que esteja a passar, Deus é maior que ele e, portanto, força no Senhor. A Ana Maria Carvalho Furtado, a Jacilia Cohen Jacili de Moju, Pará, no Brasil também, um beijinho para si também, a Maria Pinho, o Manuel Oliveira, Elsa Silva, Manuela Pires, Otília Timbe, Henrique Ferreira, Ana Danta, já tínhamos feito referência, a Fátima Souza e o Adventista João, portanto, que assim está no seu perfil. Que Deus continue a abençoar todos vós e aqui estamos para ser usados pelo Senhor. E por que não fazer-vos um desafio, não é, no início deste ano, convidar-vos alguém para seguir as lições da Escola Sabatina ou aprender a Palavra de Deus através destas lições. Basta vós partilhar-vos o link ou dizer-vos que há no YouTube ou fazer-vos a referência, porque verdadeiramente quanto mais a gente espalhar a Palavra, mais abençoados serão muitos e o Senhor almeja que muitas pessoas venham ao conhecimento da verdade. E por isso é que nós estamos aqui. Portanto, um abraço para todos vós e que Deus nos abençoe.
Amém. Não é só certamente as orações que nos consolam, mas a palavra de Deus tem esse poder de nos consolar. E para todos aqueles que possam estar a viver neste momento algum desafio na sua saúde física, mental, espiritual, queridos, permitam-me aqui partilhar um texto do apóstolo Paulo, está em 2 de Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, onde ele diz assim: por isso não desfalecemos. O que é que ele quer dizer com isso? Não perdemos o ânimo, não perdemos a coragem, não ficamos deprimidos. Porquê? Mas ele diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e corrompe-se mesmo, queridos. Portanto, não tenham ilusões de que nós, enquanto estamos aqui nesta terra, desde que nascemos, estamos sempre a caminhar, digamos, para a corrupção. Agora, portanto, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E renova-se de dia em dia como? Pelo poder de Deus, pela graça de Deus, através da sua palavra. Então, por isso é que é tão importante nós nos agarrarmos à palavra de Deus, porque quando nos agarramos à palavra de Deus, então aí o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma, se renova, ganha ânimo, ganha força, ganha coragem, mesmo que o nosso corpo esteja a corromper-se, esteja a definhar-se, estejamos a ficar cada vez mais limitados nas nossas capacidades visuais, auditivas, motoras, etc., não importa. Esta é a realidade e temos que aceitar a realidade como ela é. Mas, se o nosso espírito interior estiver renovado, então aí podemos ganhar ânimo no Senhor. E é isso que eu desejo para mim e também para cada um de vós. Vamos orar? Vamos, Maria, já agora dizer, estavas a falar, eu estava a pensar, como eu costumo dizer, ao contrário do que dizemos, estamos a envelhecer, nós estamos a ir para novos. Isso. Porque quando Jesus vier, vai fazer tudo novo. É Portanto, isso mesmo. há que ter isto na nossa mente e daí mais um ânimo. Vamos orar, sim. Vamos eu vou orar então. Sim. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que uma vez mais permites que nós possamos ter. Obrigada também, Senhor, pela sabedoria e capacidade que deste ao ser humano de criar coisas tão maravilhosas como esta que é a tecnologia. É verdade que o inimigo pode pegar nela e pega seguramente para fazer as obras do mal, mas nós que somos teus soldados e teus filhinhos queremos canalizar todas estas coisas para bem e para bênção, Senhor. Então, obrigada por termos estes instrumentos à nossa disposição para chegarmos mais longe, para chegarmos a algum lugar que, de alguma forma, se não for assim, não teriam a oportunidade de conhecer, Senhor. Então, Pai, obrigada por isso. Continua, Senhor, a fazer descer o Teu Santo Espírito sobre nós, para que sejas Tu, através de nós, que nos ajudes a pensar, a refletir, a compreender, a falar das coisas que são do alto do Reino Eterno, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada por todos estes queridos irmãos e irmãs e amigos que nos contactam, que nos escrevem ou que nos falam. Senhor, que a todos eles também continues a boa obra que tens iniciado, Senhor. Amém. E que a todos eles dês a graça, a coragem, estejam abatidos fisicamente, psicologicamente ou mesmo espiritualmente, que Tu sejas, Senhor, a sua cura e que a cada momento e a cada instante conheçam o poder e a graça que Tu nos concedes para nos dares ânimo e alento a cada dia que passa, Senhor. Amém. Fica connosco, inspira-nos nesta hora, pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Ora, o tema desta semana, eu diria que é um tema que parece muito simples de ser abordado, porque não há grandes conceitos teológicos, filosóficos, não é, aqui envolvidos. É algo muito simples. Digamos, para a nossa compreensão racional é algo muito simples. Contudo, é algo de extrema importância, porque é algo que não basta nós termos um conhecimento teórico e intelectual sobre o assunto, é preciso uma vivência. E essa vivência é a humildade. E é através da humildade, não só, mas também através da humildade que nós conseguimos esta unidade que o apóstolo Paulo almejava para os crentes a quem ele se dirigia através das suas cartas e que, ao escrever sobre esta unidade que ele desejava, nada mais, nada menos estava senão a fazer um eco das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que na sua oração sacerdotal, como é assim conhecida a oração que está registada em João capítulo 17, pediu ao Pai, portanto, que todos fossem um. Então, Deus tem como objetivo
a unidade dos seus filhos. Imaginem, por exemplo, uma família terrena, um pai e uma mãe. Acham que eles têm algum prazer em ver os seus filhos, no caso de um casal ter mais do que um filho, têm algum prazer em ver os seus filhos divididos? Em discussões, em querelas, em zangas uns com os outros? É evidente que não, não é? Portanto, todo o casal, enfim, que seja minimamente normal, não é? Deseja ver a unidade a reinar na sua família. Pois bem, Deus, como o nosso Pai, quer também a unidade dos seus filhos, quer que a família, a sua família, a família espiritual, seja uma família unida. E para isso nós precisamos de colaborar, cada um fazendo a nossa parte. E aquilo que nós vamos aqui enfatizar mais, de acordo com aquilo que é o estudo desta semana, portanto, de Filipenses, é que nós temos uma parte a realizar e essa parte é nós vivermos a mesma humildade que Jesus viveu. Milu, não é assim? Queres, digamos, aprofundar um pouco mais este assunto? É interessante, tu dizias no início que realmente é um ensinamento muito simples e é verdade, a lição desta semana resume-se a 2 ou 3 ideias, mas a simplicidade deste ensinamento também confronta-se com a complexidade da sua vivência. Isso. Porquê? Porque isto vai contrapor completamente e diretamente aquilo que é a nossa tendência natural. Ora, aí está. E, portanto, quando nós falamos de humildade, nós já estamos a falar de qualquer coisa sobrenatural que nós não temos em nós e, portanto, que não existe naturalmente em nós. Eu achei muito interessante, tive curiosidade de ver a raiz da palavra humildade. Ela vem do latim humilitas, que vem do humilis, que quer dizer baixo, próximo ao chão. E quando nós pensamos nesta imagem, não é, de bem baixo, próximo do chão, aliás, até está ligada àquela palavra humus, que quer dizer terra, ou seja, irmos até ao chão mesmo, até à base da nossa existência, não é? Porque, até ao pó. Até ao pó. Repara como isto vai desafiar-nos diariamente de nós termos esta postura baixa, uma postura próxima do chão, em relação àqueles que estão à nossa volta. Então, o ensinamento desta semana vai, e do apóstolo Paulo, e daí também, porque como tu costumas dizer, meu marido, não há nada de novo debaixo do sol, não é? E a mesma massa humana que Paulo tinha ali nele, na pessoa dele e naqueles crentes a quem ele ajudava, também sentiam a mesma tendência carnal para as coisas erradas, para as coisas que não se deviam de sentir ou de partilhar uns com os outros. E já vamos ver os detalhes quando seguirmos adiante. Então Paulo aqui está a chamar os filipenses a viverem no poder de Deus essa unidade que, como disseste, o Senhor Jesus por ela já tinha orado. E porquê? Porque até me lembrei daquele versículo de Mateus, também tem em Marcos, mas em Mateus 12, 25, diz: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, esta questão da divisão, da desunião, é a intenção de um inimigo de Deus e nosso. E porquê? Porque ele sabe que a unidade há poder, Exato. que na unidade há a concretização dos planos de Deus. E ele não quer isso para a nossa família, não quer isso para o casamento, não quer isso entre pais e filhos, não quer isso num local de trabalho, entre em relação aos auxiliares e aqueles que gerem o trabalho, em relação à igreja muito menos, não é? Se causar divisão, aliás, nós vemos isto até na própria natureza, marido, quando nós vemos os grandes animais, predadores, que isolam, não é, a sua presa, portanto, lá do grupo, porque mais facilmente é atacado, mais facilmente, portanto, é violentado. Então, reparem, Satanás, como o tal leão que brama, não é, em derredor, buscando a quem possa tragar, ele está, sem dúvida, com um objetivo e uma agenda que é dividir para conquistar e para derrotar. E o Senhor está aqui a contrapor, com certeza ele com legitimidade, para dizer que realmente na união, como costumamos dizer, há força, não é? Na união há força e há poder. Usando essa imagem dos animais predadores, eu já vi alguns vídeos, tenho algum interesse, como sabes, e já vi alguns, em que, por exemplo, quando um leão, ou mesmo uma manada de leões procura atacar, por exemplo, búfalos, não é? E os búfalos
são animais de grande porte, não é? Comparado até com o leão, até tem maior porte e maior peso que o leão, não é? Mas o leão é felino por natureza, não é? Portanto, tem aquele instinto de caçar, portanto, outros animais para poder comer. Algo que é, já agora faço aqui um parênteses, uma depravação ocasionada pelo pecado, porque quando Deus criou todos os animais, nenhum animal precisava de matar outro animal para se alimentar e para sobreviver, não é? Portanto, toda a natureza, incluindo o mundo animal, vivia em perfeita harmonia. Portanto, todos os animais então seriam herbívoros, não é? Portanto, o pecado é que veio criar este transtorno. Mas estava eu a dizer, vendo alguns vídeos, já vi que, por exemplo, quando às vezes uma manada de leões tenta isolar um animal da manada, não é? Para que assim ele fique mais vulnerável, e a manada se mantém unida, os leões não conseguem fazer nada. Não conseguem mesmo. Portanto, eles ali apontam os chifres para os leões e os leões têm medo. E já aconteceu às vezes alguns leões aproximarem-se mais e um búfalo dá ali uma cornada e levanta o leão no ar e, portanto, os leões têm que ir embora. Pois bem, quando nós, como povo de Deus, formarmos também uma frente unida contra o leão que anda em derredor, que é Satanás, então aí ele não tem hipótese nenhuma de fazer mal contra nós. E por falar em Satanás e falar em desunião, o autor aqui logo no início da lição, na lição de sábado à tarde, ele diz quem foi o grande autor da maior desunião que surgiu no universo. Precisamente Lúcifer, quando ele se rebelou no céu contra Deus, contra o seu governo e contra as suas leis. Portanto, foi ele o ocasionador da maior divisão que jamais existiu no universo e cujos resultados ainda estamos portanto, a vivenciar nos nossos dias. Portanto, é ele que gosta das desuniões. Portanto, Deus é o Deus da união, da unidade. Satanás é o autor da desunião. E se tivermos isso em mente, queridos, facilmente compreenderemos que se quisermos trabalhar no sentido da unidade, então aí nós estamos do lado de Deus. Se quisermos trabalhar para dividir, aí estamos do lado do inimigo. É tão simples quanto isto. Sem dúvida. E repara, quando Satanás sente este desejo de realmente ser maior que Deus, não é? Esse tal sentimento altivo, lembrou-me daquele versículo de Provérbios 6, 16 e 17, quando diz 6 coisas o Senhor, portanto, abomina, ou seja, aborrece, 6 coisas o Senhor aborrece e uma delas o Senhor abomina. E logo a primeira coisa que o Senhor aborrece são os olhos altivos. Isso. E isto quer dizer o quê? Quando nós... É exatamente o oposto da humildade, não é? Portanto, é essa a questão. Os olhos altivos é para significar aquela pessoa que se acha mais do que alguém. Isso. Ou seja, de maior importância ou de maior valor. E despreza todos aqueles que estão à sua volta. Isso. E com certeza que este sentimento vai trazer, não é a unidade, é exatamente o oposto. Se nós no nosso lar, ou no nosso local de trabalho, ou na nossa igreja, temos uma postura altiva, nós não vamos trazer, não somos instrumento de Deus para a unidade. Isso mesmo. Estamos a ser instrumento do inimigo para a divisão, Isso para mesmo. a separação. E portanto isto é a tal questão, é uma lição muito simples, mas muito importante e imprescindível à vitória. Isso. À vitória em Cristo Jesus, porque só temos vitórias em Jesus se tivermos o mesmo sentimento de Cristo em nós, não é? Já vamos ver isto, a questão da mente, do sentimento de Jesus. E temos derrota todas as vezes que nós deixamos moldar pelos sentimentos erróneos e tristes que vêm da parte do inimigo. Sem dúvida. Já agora tu fizeste referência a Provérbios 6, 16 a 19, e curiosamente tu indicaste o primeiro passo. Há aqui, portanto, 7 passos, não é, que conduzem a algo. Reparem, eu vou ler. Estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, a 7ª é o topo daquilo que o Senhor abomina, não é? Ele aborrece as outras 6, mas a 7ª ele abomina mesmo. Qual é a primeira? Tu disseste, olhos altivos. Isso. Começa aí o problema. Agora, é como se fosse uma sequência de dominós, não é? Portanto, havendo olhos altivos, isso vai levar a outra coisa. E essa outra coisa vai levar a outra coisa, e essa coisa vai levar a outra coisa, e assim sucessivamente, e termina aonde? Versículo 19. E o que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, que cria desunião entre os irmãos. Portanto, é esta coisa que Deus verdadeiramente, portanto, diz aqui que a sua alma abomina.
Ou seja, ele, reparem, as outras coisas ele aborrece, mas esta abomina, ou seja, é o pior de tudo. Não pode tolerar. Não pode tolerar. E, portanto, porquê? Porque quem faz isso está a partilhar do espírito de Satanás. Não há dúvidas sobre isso. Então, tudo começa com os olhos altivos, com a tal arrogância. E repare, os olhos altivos depois levam à língua mentirosa. A língua mentirosa leva às mãos que derramam sangue inocente. Normalmente a mentira e o homicídio andam de mãos dadas. Reparem quando Jesus, por exemplo, falou de Lúcifer, em João 8,44, disse que ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Homicida. Portanto, transgride o sexto mandamento, diz não matarás. E depois fala, portanto, de ser mentiroso, transgressão do nono mandamento. A mentira e o homicídio andam muitas vezes de mãos dadas. E aqui, neste texto, temos aqui esta conexão. Depois o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere mentiras, é o reforço daquilo que já vem de trás, e finalmente o que semeia contendas entre irmãos. Então isto realmente é algo muito grave, e por essa razão, e compreendendo a malignidade que é a desunião entre irmãos, é que nós compreendemos, talvez por contraste com aquilo que é mau, a beleza da união entre crentes, da união entre a família de Deus, da união entre filhos e filhas de Deus. Estão a compreender? Então, compreendem então facilmente porque é que Paulo, no seu coração e na sua escrita, tenha apelado, tenha orado, tenha insistido para que a igreja se mantivesse unida. E aqui, volto a dizer, aos Filipenses, quando ele escreve, ele apela insistentemente com rogos para que eles pudessem unir. Milu, vamos agora mergulhar nesse apelo Muito que bem. o Paulo fez? Vamos a Filipenses no Sim. capítulo 2, podemos ler os versículos 1 a 3 e depois falar um bocadinho sobre estes versículos, que é a lição do domingo, quando diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Eu creio que esta última indicação que Paulo aqui dá, considerando os outros superiores a si mesmo, dá, digamos, uma machadada fatal nesses olhos altivos, nessa arrogância. Porque aquilo que alimenta a arrogância é, digamos, o desejo da pessoa estar no topo, não é? Das atenções. E aqui Paulo está a dizer, inverte tudo, não é, Milu? Repara, aqui Paulo deve ter sido com grande tristeza que ele se apercebeu que uma das igrejas da qual ele havia fundado estavam nas contendas, estavam nas divisões, nas desuniões, nas hostilidades, nos rancores, nos ressentimentos, e tudo isto causava exatamente não a tal união, não é? Mas era exatamente o oposto da divisão. E repara que o que estava a causar a divisão, e aqui nestes versículos o apóstolo Paulo acaba por referir isso mesmo, dizendo: não façais nada por partidarismo ou vanglória. Ou seja, a forma de viver os crentes, mesmo na própria igreja, pode ser em função de si próprio. Isso. E esta não é a forma de se viver nem na igreja, nem em lado nenhum, porque a coisa depois acaba por não funcionar. Quer dizer, acaba por trazer a consequência da nossa própria postura e acaba por trazer as antipatias, as separações, as divisões, os rancores e tudo isso, não é? Então, quando o apóstolo Paulo aqui está a dizer, cuidado, quando ele diz aqui nada, o que é isto de partidarismo? E repara que isto até é muito interessante, marido. É tomar partido de. Exatamente. E isto também causa divisão. Quando a pessoa pode até nem ter sido ela a iniciar a dificuldade, o problema que causa, mas depois toma partidos. E partidos ou por um lado ou por outro. E uma das coisas mais difíceis, e é verdade, que nós temos para viver nesta vida é termos um pensamento e uma postura equilibrada. E, aliás, aquele que se torna mediador, ou seja, aquele que pode, no fundo, querer ajudar a resolver uma divisão ou um problema,
é normalmente aquele que não deve nem pender para um lado, nem pender para o outro. Ou seja, pela verdade, pelo que é correto, é certo, mas ao mesmo tempo amando um e outro. Isso. Porque a questão da divisão vem muitas das vezes quando nós queremos amar uns e desprezar os outros. Ora bem. E o Senhor está a dizer para nós amarmos todos uns aos outros. E, portanto, agora nós dizemos assim, eita, mas isto é difícil, porque eu não estou de acordo com aquilo que o outro acha e aquilo que o outro pensa. Tudo bem, ninguém está a obrigar ninguém a pensar igual, mas uma coisa é nós permitirmos que estas diferenças de pensamento nos dividam, ou consentirmos viver unidos apesar das nossas diferenças, às vezes entre ti e mim, marido, e obrigada a uma querida irmã que diz que gosta muito de nos ouvir, que somos muito carinhosos, portanto, e muito queridos um para o outro. E às vezes só Deus sabe em que sentido. Graças a Deus nada de extraordinário, mas temos os nossos desacordos, não é? Portanto, há dias em que tu pensas de uma forma, eu penso de outra. E nós concluímos a questão dizendo assim, tudo bem, concordamos em discordar. Ora bem. Não é? E está resolvido o problema. Está resolvido, logo não sejam com certeza questões de princípios, questões básicas de valores, mas no dia-a-dia, e é isto que nos traz as divisões. São as pequenas coisas, não é as grandes coisas. Ninguém na nossa igreja, por exemplo, vive contra o outro irmão porque não acredita no sábado. Isso. Não faz disto uma dissensão ou um poder de divisão. Ou porque acredita que os mortos estão a sofrer no inferno, não é? Isso. Portanto, não é que a pessoa se aborrece, é no ser, no trato, no achar, no pensar, era melhor isto. Então aqui nós temos de ter esta capacidade que vem de Deus, e por isso agora repara, marido, quando no versículo 2 a gente lê isto, que é o versículo áureo, portanto, desta semana, completai a minha alegria ou o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. E isto nós dizemos assim, mas como é que isto é possível? Não é? No fundo, Paulo está a dizer a mesma coisa, só que dizem de quatro formas diferentes. Isso. Ou seja, é uma forma de reforçar, de enfatizar, de sublinhar, digamos, a mesma ideia. Exatamente. E o mesmo porquê? E agora reparem, porque vem do mesmo Espírito. E se nós estamos submissos ao mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, é evidente que a conclusão a que vamos chegar não pode ser diferente. Diferente na ideia maior geral desta unidade de um povo de Deus, que o Senhor chama a unidade, não é? E a vivermos juntos uns com os outros. Já agora, Milo, pronto, nós iremos abordar certamente este texto mais à frente, uma lição mais à frente, mas aqui na mesma epístola de Paulo aos Filipenses, mas no capítulo 13 e no versículo 15, ele diz assim, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Eu gosto mais dessa tua versão. Ora, lê lá como diz aí a tua versão. Portanto, 15. Diz assim, portanto, 4... 3.15. 3.15, isso. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Se pensais de outro modo. Há aqui um facto muito curioso que eu sempre me chamou a atenção. Paulo começa por dizer, todos quando já somos perfeitos. Isso. Já somos perfeitos, mas ainda podemos pensar de modo diferente. Então, é algo absolutamente extraordinário que na concepção cristã, não é? Nós podemos já ser perfeitos, ou seja, e como é que nós podemos ser perfeitos? É muito simples. Obtendo a perfeição de Cristo. Não é porque nós sejamos perfeitos em nós mesmos, claro. Porque não somos. Isaías foi muito claro ao dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ok? Portanto, não há justiça em nós, mas podemos ser perfeitos se tivermos a perfeição de Cristo, que nos é imputada, que nos é acreditada. Agora, para aqueles que já têm essa perfeição de Cristo que lhes foi imputada, mesmo assim, e Paulo aqui não poderia ser mais claro, ele diz que para vós que pensais de outro modo, e aqui nesta outra versão diz sentis de modo diferente. Então nós podemos ter pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, mas isso não significa que não sejamos já perfeitos. Estão a ver?
Agora, Paulo, portanto, prossegue, diz: mas naquilo a que já chegamos, versículo 16, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ora, lê aí também nessa versão, versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Com o que já alcançamos. E aquilo que nós alcançamos é muito mais importante. Ainda há bocadinho, quando falavas das nossas divergências, graças a Deus que as nossas divergências são nas coisas mínimas, nas coisas corriqueiras da vida, porque naquilo que, digamos, são os princípios fundamentais de vida, louvado seja Deus, digo bem, louvado seja Deus, não nenhum de nós, porque nós estamos unidos, somos unicarne pela graça do Senhor, porque digamos, os mesmos princípios, os mesmos valores, não é, da fé cristã que nos unem. Mas, como somos pessoas diferentes que somos, podemos ter perspectivas diferentes, formas de avaliar diferentes. Basta o facto de eu ser homem e tu seres mulher, não é? Portanto, Deus não nos fez completamente iguais, e ainda bem que assim foi, para que um possa complementar o outro e vice-versa. Então, é nessas diferenças de pensamento e de sentimento que existem dentro da família espiritual, e não há nada de errado nisso, bem pelo contrário, não é? Imaginem um ramo de flores em que todas as flores fossem iguais. Bom, é bonito, mas quando é um ramo com flores diferentes, ainda é mais bonito, porque a diferença torna a beleza ainda mais evidente, exatamente. Então, dentro da igreja é isso. Portanto, podemos pensar de forma diferente, mas mesmo assim sermos perfeitos. E há aqui um outro texto, não vem mencionado na lição, mas eu queria referir, em 1 Coríntios, no capítulo 1 e nos versículos 10 a 12, ou 10 a 13, Paulo diz assim. Portanto, também fala de divisões que havia na igreja. E já agora, eu faço aqui um parênteses para dizer o seguinte: quase inevitavelmente, quando uma igreja está, digamos, a nascer ou é nova, essas diferenças ou essas dissensões vão existir. Porquê? Porque são pessoas que ainda estão cruas, não é? Ainda não estão bem trabalhadas, bem moldadas no seu caráter pela graça e pelo poder do Senhor, e vão se manifestar naturalmente, digamos, essas asperezas de caráter que todos nós temos antes de nos entregarmos ao Senhor. E mesmo depois de nos entregarmos ao Senhor, muita coisa ainda precisa de ser trabalhada, muita mesmo. É isso que a Bíblia apelida de santificação. Nós somos justificados quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e a Ele nos entregamos de todo o nosso coração. Há uma aceitação. Mas depois de Cristo nos aceitar, tem que começar a fazer o trabalho em nós. E esse trabalho demora uma vida inteira. Estão a ver? Então, isto para dizer o quê? Paulo viveu o desafio da unidade da igreja em Filipos, mas também viveu em Corinto e certamente em outras igrejas. Mas aqui aos Coríntios ele diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um rogo, é um apelo muito forte, muito sentido que Paulo faz. Que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos num mesmo sentido e num mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Parece as igrejas de hoje, não é? Não há nada de novo. Não há nada de novo. Quer dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Isso. E depois outro diz: e eu sou de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Reparem, ainda hoje um vai mais a favor do tal pastor, outro vai mais a favor do outro pastor, um vai mais a favor de um teólogo, outro vai mais a favor do outro teólogo, outro vai mais a favor dos irmãos mais liberais, outro vai mais a favor dos irmãos mais conservadores, um vai mais pelo ministério da igreja, outro vai mais pelos ministérios autónomos ou independentes. Enfim, estão a ver como é que nós podemos criar tantos partidarismos? E Paulo termina dizendo isto: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, o que é que Paulo está aqui a apelar aos coríntios? Para que eles não estejam divididos nos tais partidarismos. Amigos, será que isto não se aplica ou não deve influenciar-nos a nós hoje? É evidente que sim. É evidente. Naquele versículo que há pouco tu fazias referência, fez-me lembrar uma coisa, quando o apóstolo Paulo diz assim: mesmo que haja alguém que pense diferente, a seu tempo Deus o esclarecerá. Isso. E repara, às vezes as nossas maiores divisões e contendas vêm
quando nós queremos a toda a força fazer com que o outro entenda aquilo que é certo e que é verdade. Isso. E não está em causa que até pode ser certo Até e pode verdade. ser certo, exatamente. Até pode ser. Isso. Só que a obra de convencer aquela mente e aquele coração do que é verdade não é nossa. Não é nossa. E é aqui que nós nos equivocamos no nosso papel. Eu diria que nos espalhamos completamente ao comprido. Mas ao comprido, e por isso é que vêm as dissensões, vêm as divisões, vêm os partidarismos, vem o eu é que sei e o outro não sabe nada disto. Porquê? Porque não há esta humildade que o apóstolo Paulo aqui está a fazer referência e sobretudo esta confiança, marido, porque repara, o apóstolo Paulo, apesar da graça que Deus lhe tinha dado de ele ser um dos maiores evangelistas que a igreja teve no início da igreja, portanto na igreja primitiva, ele tinha plena consciência que ele era parte do trabalho, mas o maior de todos os trabalhos era Deus que o fazia. Ora bem. Não era ele. Sem dúvida. Ele tinha dons, tinha talentos, tanto Claro. que os tinha, que o Senhor foi resgatá-lo lá do exército oposto para pô-lo no seu exército, não é? Porque ele percebia exatamente toda a tendência e os talentos e os dons que o apóstolo Paulo tinha. Mas ele próprio vivia neste sentimento que vem de Deus, que é a humildade, de saber e reconhecer que não pode toda... Aliás, ele chegou a dizer que podia todas as coisas naquele que o fortalece. Mas esta questão da convicção do erro, do pecado... Mas atenção, Milo, quando ele faz essa citação que está em Filipenses 4, Isso. ele posso todas as coisas, eu posso. Isso. Eu posso para mim, ou seja, ele está a falar Exato. dele próprio, não Exatamente. daquilo que ele pode para com os outros. Exatamente, Ok? exatamente. Porque uma coisa é eu deixar o Espírito de Deus agir em mim. Isso. Outra coisa é nós percebermos que o Espírito de Deus está a ter dificuldade em alcançar aquele coração e acho eu que vou ser eu capaz de impressionar o coração do outro, seja com o que for. Quer dizer, o Espírito Santo está a ter dificuldade Isso. e nós vamos resolver a questão. Ora bem, e é Quer dizer, à ainda somos paulada. melhores que o Espírito Santo, estão a ver? No Mas fundo depois- é essa a mensagem que nós fazemos passar, é que quando Deus não consegue convencer, através do seu Espírito Santo, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos ser melhores que o Espírito Santo, nós vamos convencer. Irmãos, esqueçam, porque isso é uma ilusão pura e total. Pura e total. Nós não conseguimos convencer ninguém. E por isso temos que dar tempo para que o Espírito Santo possa convencer, porque os corações são duros, os nossos corações, não é só o do outro, é o meu também. Os nossos corações são duros e necessitam de tempo para que o Espírito Santo amoleça os nossos corações e finalmente, quando eles estiverem mais moles, mais sensíveis, mais receptivos, então aí possam compreender e possam dizer, agora percebo. E então aí há crescimento, há mudança, há transformação do caráter. Mas isto é a obra do Espírito Santo no coração da pessoa. E nós que vivemos nesta família temos que perceber que temos que dar espaço e tempo para que o outro possa crescer ao seu ritmo. Se eu já venci uma determinada tendência, ótimo, glória a Deus por isso. Mas certamente que ainda há outras coisas em que eu estou a lutar e que eu tenho que vencer. Então, por que não compreender ou aceitar a realidade que o outro também possa ter as suas lutas, as suas dificuldades? Claro, podem ser diferentes das minhas, mas são dificuldades. Não importa a dificuldade específica em si. Temos cada um de nós as suas dificuldades, os seus desafios, as suas lutas. Então, se eu quero compreensão e aceitação e misericórdia para as minhas lutas, por que eu não hei de conceder isso ao outro? Estão a ver? Se nós tivéssemos esta visão, creio que as coisas seriam muito mais fáceis de levar. E depois a questão é esta, é que mesmo que em nome da verdade a gente esteja ali para ver se o outro reconhece o que não está bem e o que é a verdade, isto se não está a ser feito no Espírito de Deus, no fruto do Espírito, que é a tal paciência, o domínio próprio, a misericórdia, não é? O que é que vai fazer levantar em nós? Sentimentos erróneos. Isso. Então, mesmo em relação ao outro, eu começo já a olhar de lado, já não começo a ter a paciência, já não suporto aquela pessoa. E o que é que isto vai fazer? Exatamente o oposto do que Deus disse, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. Isso. Cá está. Tudo isto o inimigo incute na nossa mente e nós achando que estamos ali a lutar pela verdade, estamos a ser instrumentos de Deus, do inimigo, para trazer a tal divisão, para destruir o outro e depois para me deixar longe do outro, porque eu já não o suporto. Pois. Achei muito interessante no sábado passado, na igreja onde estivemos, que uma querida irmã dizia e partilhava este testemunho, que pediu ao Senhor que a ajudasse a ter mais paciência com alguém
cujo temperamento e a forma de ser, ela não lhe agradava muito, não é? E isto, quando nós encontramos alguém que não estamos em sintonia, isto espicaça-nos, mas espicaça o quê? A nossa natureza carnal. Isso. E nós espalhamos e deixamos-nos ir nestes sentimentos e nestas paixões humanas de nos tornarmos hostis uns com os outros e realmente em sentimentos não divinos de uns para com os outros. E quem é que esfrega as mãos? É o inimigo, porque ele é que os causa e ele é que nos cutuca exatamente para nós sentirmos estes ressentimentos todos que causam a tal divisão que Deus não queria. Não é? Milu, aqui na lição da segunda fala da fonte da unidade e todos nós Isso. sabemos que essa fonte é o próprio Deus, mas eu gostei aqui particularmente deste conselho prático que o autor aqui deixou na lição de segunda, onde ele diz: com frequência numa conversa há a tendência para nos concentrarmos na nossa resposta ao que está a ser dito. Em vez de nos concentrarmos em ouvir, para entender o que a outra pessoa está a dizer e tentar ver a questão do seu ponto de vista. Com frequência, os conflitos resultam de simples mal-entendidos. Isto é um facto. Aqui eu não poderia estar mais de acordo com aquilo que o autor aqui escreveu. É um facto. A maior parte dos conflitos resultam de mal-entendidos, que poderiam ser evitados simplesmente mediante a escuta ativa. Podemos não concordar, mas ouvir e procurar entender o ponto de vista da outra pessoa é o primeiro passo para fomentar uma comunicação saudável e a confiança. Ok, vamos tentar perceber qual é a lógica que está na mente da outra pessoa. Ele até pode estar na sua sinceridade a achar que aquilo é mesmo assim. E temos que respeitar isso. Mas eu não concordo. Tudo bem, mas tem toda a liberdade de não concordar. Ok? Nós não estamos aqui, portanto, Deus não quer que esta unidade seja fruto de uma imposição, não é brutal, não é ditatorial, em que todos temos que pensar da mesma maneira e sentir da mesma maneira. Aliás, isso é típico dos regimes ditatoriais. E nós sabemos que qualquer regime ditatorial, seja de um governo, seja de uma nação, seja de uma sociedade, seja do que for, dá sempre maus resultados. Sempre, sempre, sempre. Porquê? Porque isso vai contra a nossa aquilo que Deus implantou no nosso coração, que é o desejo de liberdade, ok? Então, nós temos que respeitar esta liberdade que o próprio Deus concede às suas criaturas. Dar espaço, dar tempo para que a pessoa possa se desenvolver por ela própria, não impor. Então, vamos tentar ouvir o que é que o outro tem a dizer. Vamos tentar, digamos, colocar-nos nos pés da outra pessoa, nas botas da outra pessoa, como se costuma dizer. Tentar ver qual é o seu raciocínio, qual é o seu ponto de vista. E quem sabe, tentando assim entrar no outro, possamos ali dar ali um toquezinho nesta ou naquela ideia, neste ou naquele conceito e ajudar a pessoa eventualmente a poder compreender as coisas de uma forma que ela ainda não entende. Estão a ver? Mas tudo feito com carinho, com delicadeza, com amabilidade, porque se nós entramos a matar, não é? Como se costuma dizer, então aí fica tudo estragado, não é? Portanto, tem que haver realmente esta doçura. Milu, o que é que queres acrescentar mais? Eu gostava de acrescentar o seguinte, aqui o autor toca no ponto mais importante, que é aquele que é referido quando falamos na questão de relacionamentos, que é a questão da comunicação. O ponto número 1 para as grandes dificuldades nos relacionamentos é a má comunicação. E esta comunicação, repara, é como tu dizes, mas isto aqui o que é que requer? Requer tempo, requer a graça de Deus em nós, porque às vezes aquilo que está para dizer é dedicar no nosso pensamento e dizer assim, lá vou ter que ouvir isto tudo outra vez, já nem tenho paciência para isto, porque nós já estamos a milhas daquela questão, não é? Portanto, mas para aquele querido, seja na nossa casa ou na nossa igreja ou no nosso trabalho, ele pode estar sinceramente errado e acha que verdadeiramente aquilo que está a dizer e que está a pensar é o melhor. E às vezes só o tempo ajudará a pessoa a chegar à sua conclusão, olha, realmente não era como eu pensava, é realmente como já tinham dito e na graça de Deus haverá humildade para reconhecer isso mesmo. Mas é muito interessante também, marido, que aqui o autor fala nesta questão muito interessante. Quando o apóstolo Paulo está a falar do pensamento, do sentimento, o Senhor aqui está a abordar as coisas interiores, não é as exteriores. Porquê? Isso mesmo. Porque eu vou fazer inevitavelmente o que está cá dentro. Ora bem. É verdade que eu até posso, durante algum tempo, quando essa
imposição vem, não é? Se for à força, eu até faço, não é? Mas não é o que eu estou a sentir, mas faço. Mas não vai demorar muito tempo, porque nós vamos ser aquilo que somos interiormente. Ora bem. Então o Senhor está a dizer, é preciso resolver o que está cá dentro. Isso. Portanto, e agora, repara, tem que haver este implante, passando agora para a lição de terça-feira, tem que haver qualquer coisa de sobrenatural que cause em nós, no interior, uma transformação, de forma a que depois as ações venham em consequência dessa transformação. Porque esta questão da unidade virá não por uma performance, todos fazem a mesma coisa, todos dizem a mesma coisa, todos vestem-se do mesmo jeito, todos vão e dão a mesma coisa, todos reagem Não é isto, nós não somos autómatos, nem não somos robôs. E Deus não quer a uniformidade. Exatamente. Quer a unidade, não a uniformidade. E a perda de identidade. Quer dizer, mesmo no casamento, quando um se subjuga à identidade do outro e perde a sua própria, alguma coisa não está bem, queridos. Isto não é unidade, isto não é unidade, isto não é bom e santo relacionamento, edificante. Então o que o Senhor aqui quer dizer é que, não perdendo cada um de nós as nossas particularidades, que bom é, somos diferentes, mas ao mesmo tempo estamos todos, sabem, numa corrida, todos a correr para o mesmo sítio, é isso, mas um corre pessoas diferentes, mas todos... Pessoas diferentes, se calhar seguramente tamanhos diferentes, perfis diferentes, roupas diferentes, mais gordos, mais magros, menos, mais altos, mais baixos, não importa, mas estamos todos aí para o mesmo. Isso mesmo. Agora, uns vão à frente, outros vão mais atrás, uns vão mais no meio, mas estão todos aí para o mesmo sítio. É esta unidade, esta visão de caminharmos em unidade pela graça de Deus. Amém. O implante, queres falar sobre ele, Maria? Quero. Esta cirurgia? Eu gostei deste subtítulo aqui da lição da terça e eu até vou fazer aqui uma analogia. E vou fazer uma analogia, hoje em dia cada vez mais nós estamos familiarizados com computadores, com a informática, etc. Então reparem, eu ainda me lembro na minha adolescência, quando comecei a ouvir falar destes termos, não percebia nada do que é que aquilo queria dizer. Dois termos da informática muito conhecidos, hardware e software. Pois bem, eu não sabia a que é que aquilo se referia e muito menos sabia o significado dessas palavras. Mas já agora, se ainda tem alguma dúvida em compreender isto, eu vou aqui explicar o significado das palavras e depois isto vai ajudar muito na compreensão daquilo que queremos transmitir. Primeiro, hardware é a combinação de duas palavras, hard e ware. Depois, software também é a combinação de duas palavras inglesas, soft e ware. Ware, a palavra ware, quer dizer em inglês mercadoria. Hard quer dizer duro. Soft quer dizer macio. Então o que é hardware? É a mercadoria dura. E software, a mercadoria macia. Tradução literal. Ora, nos computadores o que é que isto significa? O hardware é o equipamento, é as coisas que nós podemos ver e apalpar, é aquilo que está lá dentro do computador, as peças. Exatamente. O software não é algo visível, portanto, são os programas que são instalados dentro desse hardware, desse equipamento. É o programa que faz funcionar o computador. Agora, como é que vamos transpor isto para nós próprios? Pois bem, as nossas ideias, as nossas opiniões, eu chamaria isto de nosso software mental. Ao passo que o nosso coração, que é o que produz essas ideias, ou esses sentimentos, ou essas opiniões, é o hardware mental, ok? Nós podemos fazer um esforço e mudar o nosso software mental, mudar as nossas ideias. Mas se o hardware não está mudado, amigos, esqueçam, não vamos muito longe. E aquilo que Deus quer fazer é mudar o nosso hardware mental, mudar o nosso coração. Por isso é que há aquele convite que eu acho muito bonito: dá-me, filho meu, o teu coração. E em Ezequiel, no capítulo 36, nos é dito que o nosso coração é um coração duro, de pedra. É o hardware, é isso mesmo, é a mercadoria dura. E o Senhor quer tirar esse hardware, esse coração duro, e colocar nesse lugar um coração mole, um coração de carne. Então isto não é apenas um implante mental, isto é uma cirurgia mental, em que Deus é o cirurgião cardíaco por excelência. Ele quer fazer um transplante cardíaco em nós.
porque se não há esse transplante cardíaco, ou seja, essa mudança total de hardware mental, amigos, andamos sempre, digamos, na cepa torta. Sempre na cepa torta. E por muito esforço que nós façamos para mudar o nosso software, as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos sentimentos, não adianta. Por isso é que Davi, percebendo isto, lá no Salmo 51, ele diz: cria, Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Estão a ver? Ou seja, Davi percebeu que o seu problema fundamental não era só as ideias, era o coração de onde vinham as ideias. E ele achou, não, isto aqui vai precisar de uma transformação radical. Isto aqui precisa de uma cirurgia cardíaca. Ele faz então o pedido ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração novo. É esse o pedido que nós temos que fazer ao Senhor, queridos. Se não houver essa mudança radical do coração, do hardware, esqueçam, por muito que se esforcem, não vão chegar a lado nenhum. O povo de Israel no passado deixou-se enganar, deixou-se iludir, porque eles disseram, quando veio Moisés lá do Monte Sinai, tudo o que o Senhor disse, isso faremos. Era a vontade deles. Mas Paulo não vai dizer também em Romanos 7, o que eu quero fazer, isso não faço, mas o que não quero fazer, isso faço. Ok? Então, só mesmo com o poder de Deus, que faz uma renovação do hardware, é que nós conseguiremos então, com um novo coração, ter então pensamentos mais puros, sentimentos mais nobres, mais altruístas, não egoístas. É isso. Portanto, é necessária a cirurgia radical. Sem isso, andamos aqui todos na cepa torta. E é por isso que muitas das vezes o cristão vive frustrado e triste. Isso. Porquê? Porque está a tentar viver na sua natureza aquilo que só esta cirurgia é capaz de fazer. E, portanto, nós angustiamos. Porquê? Porque eu sinto ressentimento por aquela pessoa, não consigo perdoá-la e sei que a palavra de Deus diz que tenho que perdoar, mas não estou a conseguir perdoar. Pois não, nem nunca conseguirá. E a questão é esta. Portanto, e quem diz isto diz, mas eu sou assim, a minha personalidade é de viver ansioso todos os dias e preocupo-me com isto e eu quero mudar, mas não consigo. Pois não consegue, nem nunca vai conseguir mudar. Pois, claro. Então, o pensarmos naquilo que é a nossa natureza é reconhecer, e é tal do implante mental, não é? Da cirurgia, como se diz hoje muito em dia, o mindset, esta questão da nossa mente, aqui uma viragem na mentalidade. Da mentalidade em que o próprio Senhor é o único capaz de fazer isto. E quando Ele faz isto, então já é possível. Não quer dizer que eu não fiquei triste porque me magoaram, não vou ficar amnésico, que a coisa vai esquecer nunca mais. Não, ninguém fica amnésico, não é? A não ser às vezes por doença, mas normalmente ninguém se esquece. Mas o que é que Deus acaba por fazer em nós? Colocar estes, já agora, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, capítulo 2, 5 diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora bem. E este sentimento que houve em Cristo Jesus é que Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. É que diante da maior de todas as injustiças, o que é que o Senhor estava a fazer? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E vós, queridos, dizeis assim, e eu também, mas Senhor, isto é tão extraordinário para viver. Como é que alguma vez nós poderemos viver isto, que está assim num nível tão extraordinário? Na nossa natureza nunca conseguiremos. E estamos condenados ao fracasso. Impossível. Mas nós somos chamados por Deus a viver e a participar de uma natureza divina. Isso. Algo exterior a nós, mas que Deus em nós consegue isso através de nós. E é algo de maravilhoso. E já agora, queridos, permitam-me aqui um conselho muito prático. Às vezes olhamos para outras pessoas e dizemos: aquela pessoa precisa mesmo de mudar. Aquela pessoa precisa mesmo que Deus opere uma mudança nela. Não tenho a menor dúvida que isso seja uma realidade, porque todos nós precisamos. Mas, em vez de pensar na mudança que o outro precisa, por que não pensar na mudança que você precisa? Que eu preciso? Porque todos nós precisamos. Então, porquê que... Agora reparem, eu não tenho o poder de decidir pela outra pessoa, mas tenho o poder de decidir por mim mesmo. Isso. Ok? Então eu posso decidir entregar o meu coração ao Senhor, o meu coração de pedra, desta natureza pecaminosa, e pedir: Senhor, põe em mim, cria em mim como Davi pediu ao Senhor, cria em mim um coração puro. Põe em mim um novo hardware. E então os pensamentos aí já serão outros. Porquê? Porque saem de uma outra fonte, de uma fonte que é diferente. A menos que haja esta mudança de fonte,
amigos, bem podemos estar a lutar a jusante com os nossos pensamentos, sentimentos, iremos continuar a lutar sempre. Eu recordo que uma vez, já foi há muitos anos, encontrei uma irmã que tinha um problema gravíssimo na sua mente contra outro irmão. Aquilo era quase um ódio para com esse irmão. E eu tentei levá-la a convencer que ela tinha que mudar a sua maneira de sentir para com esse irmão. E disse, irmã, repare, como é que você um dia poderá viver no céu com esse irmão se você tem esses sentimentos para com ele? Pastor, não me diga nada. Porque se eu tiver que viver no céu com esse irmão, eu prefiro não ir para o céu. Aquilo arrepiou-me, vou-vos dizer. Arrepiou-me. Enfim, vou resumir esta história. Enfim, Deus permitiu que essa senhora perdesse o seu marido e depois da morte do marido ela acabou por se reconciliar com esse irmão. E houve aqui um final feliz nesta história, mas eu acredito que, enfim, a morte do marido terá sido eventualmente a crise que desencadeou uma maior entrega dessa querida ao Senhor, e o Senhor então transformou o seu coração e ela depois acabou por aceitar e apreciar esse irmão que antes até quase odiava. Queridos, sem a operação do poder de Deus no nosso coração, esqueçam, nós por nós próprios não vamos lá. Não vamos mesmo. E repara, o maior exemplo que nós temos, e esta passagem que nós referimos aqui de Filipenses 2, agora de 5 a 8, quando o apóstolo diz, a partir do versículo 6, que já lemos o 5, pois Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Repara, marido, quando nós temos tempo, e a questão é esta, o inimigo atrapalha-nos tanto com tantas coisas que a gente não tem tempo a contemplar Jesus. Porque se a gente contemplasse a vida de Jesus a cada momento, a cada instante, e fizéssemos disso a nossa prioridade, na nossa vida, em cada dia da nossa vida, mas teríamos algo, mas nem metade ou mais de metade dos posicionamentos e atitudes a gente teria. Porque repara, o próprio Senhor Jesus, e como diz aqui o autor, não se importou de se rebaixar ao ponto de ser doulos, ou seja, um escravo, um servo, para vir ao serviço de, repara, o Criador veio para servir a criatura. Isso. E nós dizemos assim, isto há aqui qualquer coisa que não está bem, na ordem certa. Esta é a lei do reino. Por isso o Senhor é que diz, aquele que quiser ser primeiro seja o último, não é? Ou seja, o Senhor vem contrastar completamente aquilo que é a vivência numa sociedade que diz, não, os poderosos estão sempre por cima, os maiores é aqueles que têm tudo. E o Senhor está a dizer, como diz aqui, esvaziou-se completamente. E marido, isto só é possível, lá vamos nós, se estivermos na sala de cirurgia celestial, não é? Porque isto aqui na humana, nós não faremos isso, nós fazemos exatamente o oposto. Do ponto de vista humano é à bufetada e à chapada e ao murro e o mínimo. Fora o resto. Deus tenha misericórdia de nós. Por isso é que ele diz, o maior dentre vós seja vosso servo, o que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Portanto, é achar graça e poder naquilo que, humanamente falando, nunca, para um ser humano sem o Espírito de Deus, aliás, as pessoas até envergonham a humildade que vem de Cristo Jesus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus chamam, perdoem-me a expressão, totós e tontos, aqueles que mas que postura é essa? Mas assim, então, diante do... Está louco. Isto não é normal. Pois não é. Não é normal. É sobrenatural. É de Deus. É de Deus. Olha, Milo, só aqui um pequeno detalhe aqui na lição, portanto, de quarta, quando fala aqui, portanto, e já fizeste referência ao servo, e a palavra grega é dolo, esta é a mesma palavra que nós encontramos em Apocalipse 7.3, quando se refere aos 144 mil, que são aqueles que viverão a última grande crise desta terra, e que só sobreviverão a essa grande crise se tornarem dolos, ou seja, se tornarem exatamente semelhantes a Cristo, foi o dolo por excelência. E esta palavra dolo é muito, muito, muito forte. Significa escravo. Não é apenas servo. As versões foram mais simpáticas, não é? As traduções, e puseram a palavra servo. Não, mas a palavra original dolos
significa escravo. O escravo não tem vontade própria. E aqui os servos de Deus não têm vontade própria, não porque o Senhor tenha esmagado essa vontade própria. Não, eles é que a renderam totalmente ao seu Senhor. De uma forma consciente e voluntária, sublinho, voluntária, aqueles que são de Cristo disseram: Senhor, eu rendo completamente a minha vontade a Ti. Não é que Deus me tenha imposto, Deus nunca me impôs nada, estou agora a falar por mim. Deus nunca me impôs nada. Eu é que no livre exercício da minha vontade e do meu querer, eu tomei a decisão, uma decisão racional, consciente: Senhor, eu quero render totalmente a minha vontade a Ti. E quando eu faço isso, eu torno um escravo de Cristo. E quando eu me torno um escravo, eu faço tudo o que Ele manda, sem contestar nada. Então, para nós sobrevivermos à última grande crise, teremos que nos tornar necessariamente, impreterivelmente, doulos, escravos de Cristo. Mas isso é muito forte. Então, mas o próprio Cristo assumiu essa posição. Isso. Ele tornou-se um doulos para nos salvar. Então, Ele não nos está a pedir nada que Ele próprio não tenha já vivido. Então, a entender a grandeza do cristianismo é que o Senhor nunca pede de nós nada que Ele próprio não tenha já vivido na sua própria pele. Uau, isto é grandioso, isto é medonho, isto é tremendo. E repara, marido, e até por este ensinamento, e quase em conclusão, que o tempo passa muito rápido, aqui na quinta-feira, quando nos faz esta alusão, e recordar que também da humildade que vem de Deus, vem a consciência de que nós não sabemos todas as coisas, nem conhecemos todas as coisas. E um dos maiores mistérios que nós não temos, aliás, aqui o autor até diz que até na eternidade não será suficiente, e este tema não será esgotado. Imagine-se, na eternidade não é suficiente, quanto mais nesta vida. Que é a questão do mistério da piedade. encarnação de Jesus. Portanto, como é que um Deus, não é, criador, o Deus grandioso, foi capaz de se tornar em ser humano, tornar-se uma criatura entre nós? Nós não temos como explicar isto, queridos. E não temos como explicar não só a parte biológica, não é? Isso. Enfim, na minha limitação mental, que é enorme, como vocês compreenderão, eu só entendo as coisas desta maneira. Deus, que era uma pessoa, não é? Divina, não é? Em determinado momento, depois de consentir vir a este mundo, reparem, houve ali um milagre e essa pessoa foi reduzida a uma célula. Essa célula vai ser pegada pelo Espírito Santo, que vem à Terra e introduz essa célula no útero de Maria, ou num óvulo de Maria. Uau! Isto é qualquer coisa de... E nem sei se é essa a explicação. Exatamente, eu estou a dizer que esta é a minha forma de ver as coisas, não é? Que eu posso estar enganado, atenção, não estou aqui a dizer que estou certo, não é? Mas reparem, houve um óvulo de Maria que foi fecundado. E foi fecundado por quem? Pelo Espírito Santo, não pelo espermatozoide de um homem, não é? Portanto, foi pelo Espírito Santo. E essa célula que fecundou o óvulo de Maria era um ser que antes existia e que tem que ser reduzido a uma... Quer dizer, isto não dá para perceber na lógica... Não dá. É um mistério. Eu apenas aceito isto pela fé, não é pela lógica humana. Pela lógica, eu poderia andar aqui às voltas, nunca lá chegaria. Então, repare, essa é a parte biológica. Mas aquilo que o autor aqui refere na lição de quinta, que nós nem a eternidade chegará para nós percebermos, é a magnitude do amor de Deus que consentiu em passar por esta humilhação biológica, física, mental, espiritual, para salvar uma raça humana que era completamente, desculpem a expressão, imbecil, rebelde e tudo. E o Criador, ele consente em descer a esta humilhação tão grande para nos salvar. Quer dizer, isto é... Não dá para perceber. Quer dizer, se a gente demora muito tempo a tentar perceber isto, eu acho que os nossos neurónios explodem todos, não é? Porque não dá. Mas é esta a realidade. E nós aceitamos isto pela fé. Amigos, isto é algo extraordinário. Quer dizer, isto é a ciência das ciências. Enfim. Marido, antes de fazeres a última oração, deixa-me só ler esta citação de Ellen White, porque vai ao encontro disto que tu estás a dizer agora. E é muito forte esta citação. A primeira é maravilhosa. De sexta-feira, sim. Exatamente. Todo o amor paternal que veio de geração em geração, por meio do coração humano, e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passam de um ténue riacho em comparação com o ilimitado oceano, quando postos ao lado do infinito
inesgotável amor de Deus. A língua não o pode exprimir, nem a pena é capaz de o descrever. Pode-se meditar nele todos os dias da nossa vida, pode-se esquadrinhar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e todo o poder a nós concedidos por Deus no esforço de entender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, não obstante, jamais se poderá entender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar o seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. Ainda assim, ao estudarmos a Bíblia e ao meditarmos acerca da vida de Cristo e do plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao nosso entendimento. Louvado seja o Senhor. E continuemos neste estudo. Perante esta realidade, só temos que fazer uma coisa, é nos rendermos e dizermos, isto ultrapassa. Ultrapassa por completo a nossa compreensão, mas podemos aceitar pela fé. E é isso que queremos fazer. Vamos orar. Amém. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção que Tu nos dás de nos ajudares a compreender algo deste grande amor que é incompreensível. Obrigada, Senhor. Senhor, obrigado porque isto toca aos nossos corações, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, nós temos todas as razões para nos sentirmos tocados pelo Teu amor, que é incomensurável. Obrigada. Senhor, obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste, fazes e continuarás a fazer por nós. Não somos dignos, Senhor, de tamanho amor, mas nós estamos muito, muito gratos, Senhor, do fundo do nosso coração, por esse Teu amor redentor para connosco. Amém. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Não temos palavras, mas reconhecemos que não temos mesmo palavras para Te agradecer esse Teu grande amor por nós. Obrigada. Aqui estamos, Senhor, com os nossos problemas, as nossas deficiências, a nossa natureza pecaminosa, mas ao mesmo tempo confiantes, com uma plena certeza, Senhor, de que Tu tens o poder para poder, Senhor, fazer a transformação em nós que nós tanto necessitamos. Amém. Senhor, oramos, eu oro por mim, oro pela minha querida esposa, pela a nossa querida família, mas também oramos por todos estes nossos queridos irmãos e irmãs que nos têm acompanhado ou que podem estar a iniciar o seu acompanhamento. Ó bom Pai, que Tu conheces os desafios que eles têm, que podem ser nas suas especificidades diferentes dos nossos, mas na essência são os mesmos, porque todos nós somos carnais, todos nós somos pecadores, todos nós nascemos já com uma natureza pecaminosa e por isso, Senhor, necessitamos do Teu poder e sem esse poder nós não somos nada. E por isso, Senhor, ajuda-nos para que com o Teu poder, Senhor, Tu venhas encher, Senhor, as nossas deficiências, moldá-las, anulá-las e, Senhor, muda a nossa essência, muda o nosso coração de carne, faz um transplante cardíaco, Senhor, para que verdadeiramente com esse novo coração que Tu queres e podes implantar em nós, possam sair pensamentos puros, sentimentos nobres, altruístas de nós e que nós possamos vivenciar isso na nossa vida e na vida da nossa família espiritual. Amém. E da nossa família carnal também, Senhor. Amém. Ajuda-nos, pois, fortalece-nos, é o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos amigos, ficamos por aqui hoje, marcamos encontro para a próxima semana, que Deus vos abençoe grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.